Sejam muito bem-vindos ao Mesa Bepaz Conversas sobre Saúde, o podcast da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável. Eu sou a Teodora Gouveia e no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a Clariana Colasso, NutriChef que une conhecimento técnico e paixão pela comida de verdade. A gente vai falar sobre alimentação saudável e, mais importante ainda, comida gostosa. Nesse bate-papo, a gente vai derrubar mito e mostrar que é sim possível comer bem, com prazer e sem culpa. A Clariana é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em transtornos alimentares pelo IPQ do Hospital das Clínicas da USP. Ela atuou em consultório e comandou por 7 anos um restaurante em Santos focado em saúde e afeto. Pós-graduada em gestão empresarial pela FAAP e gestão de pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul, ela une sua experiência em saúde e negócios em aulas, cursos, consultorias e conteúdo nas redes sociais. Quanta coisa! Bem-vinda! Prazer enorme te conhecer, que demais, cara! Muito feliz de estar aqui. Nossa, nós que estamos super felizes em te receber, a gente ficou apaixonado ali, eu e o Almir ali da Bepaz, pelo seu conteúdo no Instagram, muito legal. E por isso eu queria começar, né, essa nossa conversa perguntando um pouco sobre essa sua paixão pela saúde, pelo empreendedorismo ali, né, que você já teve restaurante de comida saudável. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre falo, Theo, que eu sou nutricionista por formação, cozinheira por paixão, que é o que eu verdadeiramente amo fazer, e empreendedora por vocação. Então, a família já é de empresárias, minha mãe, minha irmã, meu pai médico. Então, eu venho dessa parte clínica com um pouco do empreendedorismo, acabei fazendo a faculdade de nutrição, e aí eu tive a oportunidade de abrir um restaurante, nunca foi o meu sonho, mas eu estava ali naquele momento e foi maravilhoso. Fiquei 7 anos com um restaurante na cidade de Santos, mais os refeitórios industriais que eu tinha e mais uma empresa de alimentação saudável. Isso foi até tudo 2007, e aí eu fiquei 7 anos afastada da nutrição, mas eu sempre falo que eu saí da nutrição, mas a nutrição nunca saiu de mim. Então, há uns 2 anos atrás, eu voltei nas redes sociais postando algumas receitinhas e quando eu vi, já estou aqui, fazendo tudo isso que eu tanto amo. Agora, como que a gente junta, né, a nutrição com a parte gastronômica? Eu acho que a comida precisa ser muito intencional, Theo. Então, não é só o que comer, é o que comer, quanto comer, a hora de comer. Pode-se comer tudo, mas não de... Aliás, pode-se comer de tudo, mas não tudo a toda hora. Então, tudo isso eu sempre tento trazer para dentro da cozinha. E a cozinha eu sempre tento ofertar o maior número de nutrientes que eu conseguir para as pessoas que estão sempre me assistindo nas redes, com muito prazer e, acima de tudo, sempre praticidade também, porque não adianta uma cozinha super nutritiva se não é prática, né? Exato. E fala um pouquinho da sua experiência como dona de restaurante, não só o de Santos, né, que você acabou de mencionar que você também tinha outros corporativos, é isso? Isso. Como que é implementar a comida saudável ali no restaurante? Você teve alguma resistência? Porque a gente ainda, infelizmente, vive, né, num ambiente que tem a comida saudável ainda como aquela coisa da comida sem gosto, ai, comida sem graça. Me conta um pouco. Olha, quando eu comecei em 2010, pouco se falava de restaurantes especializados nessa, né, numa culinária mais natural. E aí eu tinha ali um buffet de saladas incrível, eu lembro que eram todos de porcelana, né, as travessas, eu colocava sempre vegetais muito diferenciados e às vezes não tinha tanta saída quanto eu gostava. Então, assim, era um desafio colocar a variedade, a qualidade, pensar nos benefícios nutricionais, sendo que muitas vezes as pessoas vão para um restaurante comercial e acabam querendo aí as frituras, os pastéis, as batatas, tudo isso. E como empreendedora, eu também precisava entender aquilo que me trazia resultado no final do mês, né? Então, muitas vezes o saudável não é sempre tão lucrativo. Então, assim, eu tentava mesclar, mas sempre com muita frustração de entender que as pessoas, infelizmente, acabam não tendo tanta adesão no seu dia a dia. Então, assim, um restaurante self-service, né? A pessoa ali tem que
escolher da melhor forma possível. E eu sempre falo para experimentar um pouquinho de cada, aproveitar que está no seu ambiente fora do seu lar, que muitas vezes você acaba deixando de comprar determinados alimentos, ou porque é muito grande, ou porque ninguém come. Enfim, aproveitar esse momento de estar comendo fora de casa para comer aquilo que realmente faz bem e para variar o seu cardápio, né? Para você trazer novos alimentos para dentro do seu lar. Então, assim, era um desafio gigantesco. Hoje em dia a gente já tem muito isso, né? Já existem restaurantes, na época eu lembro que só tinha um vegano na cidade de Santos. Hoje a gente tem muito mais, a gente tem opções vegetarianas, veganas, ou restaurantes que são totalmente inclusivos, por exemplo, para pessoas que têm aí a sensibilidade ou alergia ao glúten. Enfim, hoje em dia tá um pouco melhor essa parte de empreender junto com a saúde. Eu acho que em 2010 eu sofri bastante. É interessante, né? Porque você falou, eu percebi que naquele momento a comida saudável não tinha tanta adesão. Mesmo a gente tendo esse entendimento que muita coisa já mudou, né, de Sim. lá para cá, por que você acha que a comida saudável ainda não tem essa adesão da maior parte das pessoas? O que tá faltando para elas descobrirem o que a gente já sabe? É fazer o básico bem feito, né? Aquilo que realmente funciona. Então, realmente, a gente voltar às origens, comer frutas, verduras, legumes, comer aquilo mais natural possível. E, sem dúvida nenhuma, os consumidores estão cada vez mais preocupados, sim. Aparenta que não, pelos excessos, né? Muitas pessoas acima do peso, muitas crianças acima do peso, que a gente se preocupa muito, mas a gente tem várias pesquisas que demonstram que hoje o consumidor está, sim, mais preocupado com a saudabilidade dos alimentos. Não é à toa que alimentos, por exemplo, com zero lactose, alimentos que não tenham glúten, alimentos que são hiperproteicos estão cada vez mais nas gôndolas. As pessoas estão se preocupando e a indústria tem encaminhado a favor junto dos nossos consumidores finais. Isso é maravilhoso para nós. Né, a gente sabe, né? Você também acabou de dizer que hoje em dia, né, o pessoal tem maior Buscado conhecimento, mais. tem buscado mais, tem mais restaurantes. Mas você acha que ainda é o suficiente? Quem busca de fato uma alimentação saudável na hora de sair para comer, ele tem isso? Ou ainda é uma coisa. Daquela questão de tipo, por exemplo, eu tenho que ir num restaurante saudável, né? Me fugiu a palavra, é um nicho, né? Restaurante saudável, não é qualquer restaurante que você consegue. Parece que todo o resto é porcaria. Aonde que tá essa bagunça, né? Vamos lá, quando a gente fala de saudabilidade, o buraco é um pouco mais embaixo, né? O que a gente precisa entender? É que não é o que é saudável, o que não é saudável, não é o que faz bem, o que faz mal, não é a dicotomia alimentar, não faz bem a ninguém. Você pode e deve se alimentar de alimentos mais energéticos, desde que você tenha parcimônia no seu consumo. Então, as exceções são maravilhosas, né? São parte de celebrações, a gente gosta de fazer os finais de semana. O problema é que as pessoas fazem isso de regra. Então, assim, a regra é comer bem, comer saudável, comer lindamente um prato colorido, cheio de vegetais. Agora, podem haver exceções, isso também faz parte da saudabilidade. Então, não tem alimento que faz mal ou que não faça. A não ser que a pessoa tenha uma necessidade de restrição, alguma alergia, alguma intolerância, ela pode e deve comer. Por quê? Porque comer também é prazer. Então, assim, tirar um pouco da culpa e trilhar uma coisa mais, né? Eu sempre falo que o alimento é igual ao veneno, é igual ao remédio, depende da dose que você vai comer. Não é verdade? Então, assim, pasta de amendoim é saudável? Depende. Se comer 1 quilo aí de pasta de amendoim, obviamente não é Pelo saudável. amor É de muito Deus. melhor você comer, de repente, uma colher de leite condensado, que é menos calórica, com sabedoria, com consciência alimentar, com prazer, sabendo do que você está fazendo, do que se taxar de alimentos que, teoricamente, são saudáveis, mas a gente sabe que sim, em excesso, consumidos também não fazem bem. O equilíbrio eu acho que é sempre a Exatamente. chave. Eu vejo muita gente falando até em forma de meme nas redes Equilíbrio sociais, é né? tudo. Um pouco Não, de drogas, um pouco de pouco de droga de alface. Não, e É daquela coisa isso. de tipo, acordei com vontade de comer um brigadeiro, não vou comer um brigadeiro, vou fazer uma receita fit, vou fazer isso, Não. De repente você fez a receita fit, não sei o que, e comeu o brigadeiro. Isso é muito comum e assim, é um pouco, né? Vamos falar aí de transtornos alimentares. A gente tem que alinhar um pouco o que é vontade, o que é prazer, o que é gula, o que é excesso. As pessoas estão um pouco meio perdidas em relação a isso. Então acontece muito isso. Veja ela comer
pedacinho de chocolate ali gostoso, ela vai comer uma barra daquele chocolate que nem tem sabor, que nem tem prazer e que tem muito mais caloria no final. Então, eu prefiro que você coma um brigadeiro com equilíbrio, prazer, moderação, obviamente, na parte nutricional, após uma grande refeição, que tenha a fonte de fibras, que tenha aí a proteína para diminuir a carga glicêmica desse brigadeiro, mas que você coma com saúde, prazer e bem-estar, do que ficar comendo um monte de gororoba que não nos faz bem. Exato. E pensando no dia a dia de uma pessoa, né, que quer se alimentar melhor e não sabe nem por onde começar, porque ela não tem tempo. Ela ainda acha que para você montar um prato saudável, você precisa de questões mirabolantes. Vamos quebrar esse mito? Vamos, Theo. O que as pessoas precisam? As pessoas precisam se organizar. Então, assim, se você se organizar uma vez por semana, ir no hortifruti perto da sua casa, comprar alimentos, claro, mas eu posso comprar processado, picado, higienizado, pode comprar aquilo que você quiser, desde que você tenha em casa. Já se organiza para os próximos dias. Eu sempre tenho, né, algumas frases de efeito, assim, já que vai fazer, faça o dobro. Quem congela sempre tem. Usar o freezer a nosso favor. Tudo isso vai ajudando a gente a ter uma alimentação mais saudável. O problema é que as pessoas chegam em casa após de 8, 10, 12 horas de trabalho de forma exaustiva, elas estão cansadas, estão sobrecarregadas, aí elas têm que ainda pensar no jantar. É óbvio que ela vai entrar no aplicativo e pegar aquilo que é mais fácil, mais rápido e muitas vezes até o mais barato para comer. Agora, se você já tem tudo organizado na sua geladeira, se você tem os vegetais já picados, né, adiantados, ou uma sopa congelada, ou um filé de frango já marinado, você consegue se alimentar bem com prazer. Então, a chave da alimentação saudável hoje é a questão da organização, a questão do planejamento. A pessoa precisa saber o que ela vai comer na próxima refeição. Não é, o que eu vou comer. Não, ela precisa saber. Quando a gente sabe, óbvio que pode ter uma variação ou outra, né? Nossa, eu vou hoje fazer uma sopa e ficou um calor insuportável, você vai tomar uma sopa, né? Mas assim, você precisa minimamente ter a base ali do que você vai comer, senão muitas vezes na hora da fome a gente se perde. Em termos de preparo e de tempero, eu ouço muita gente falando, mas isso não tem gosto, essa berinjela não tem gosto, chuchu não tem gosto, como que a gente mostra para essas pessoas, né, que é uma questão de saber fazer? Olha, eu acho que, né, a nossa geração principalmente foi criada com legumes insosso e molengos dentro dos nossos lares, né? Infelizmente, eu falo isso, a minha mãe quer morrer, mas é verdade, né? Cozinhava assim, água, muitas vezes os vegetais, e aí ficava realmente sem sabor nenhum. Então, assim, o que a gente precisa fazer? É saber fazer. Então, assim, usar air fryer a nosso favor, o forno a nosso favor, usar diferentes tipos de corte. Uma cenoura ralada é um tipo de cenoura, salada em cubos pode se transformar numa salada deliciosa. Se você fizer bastões, você pode fazer dips, que é uma delícia, e colocar de repente com hummus. Enfim, pegar esses alimentos, destrinchar todas as possibilidades, mudar os temperos. Eu tenho uma apostila bem legal, um e-book que eu posso dar de forma gratuita, sobre temperos. Escrevam lá nas redes sociais, que eu vou amar presentear vocês, porque cada tempero serve para determinados tipos de alimentos e a gente tem que usar os temperos em nosso favor. Volto à questão da nutrição intencional, da alimentação intencional. Existem vários tipos de tempero, por exemplo, a cúrcuma, que é altamente estudada. A curcumina a gente sabe que é um poderoso anti-inflamatório natural e que a gente pode adicionar na refeição, que vai trazer, além de cor, sabor, vai mudar a forma com que você serve aquele alimento. Assim como uma páprica, um manjericão, um orégano seco, fresco. Claro, eu tenho horta em casa, maravilhoso. Claro, não tenho nada disso, mas eu gosto de ter uma horta seca, que eu falo, que são os potinhos, né? Use isso em seu favor. Então, não precisa comer todos os dias a mesma coisa com o mesmo sabor. Então, vai fazer uma carne moída, faz 1 quilo de potinho. E aí, separa lá em porções de 150 a 200 gramas. Coloca cada um sabor diferente. Um você capricha no manjericão, outro você capricha na páprica, outro você coloca cúrcuma. Você vai ter carne moída deliciosa para comer de forma super variada no seu freezer. Então, os temperos são os nossos maiores aliados para evitar a monotonia alimentar e também pensar aí em questão de saúde, né? Porque traz nutrientes ao prato. A pessoa acha que é só sabor, não é.
cheiro verde, né? A salsinha aqui em São Paulo e alguns... salsinha e cebolinha, em alguns locais no norte e no nordeste acabam falando que é o coentro. Mas enfim, cheiro verde pra gente, salsinha e cebolinha. É extremamente diurético, faz bem pra mulher. Faz bem pra mulher pra colocar na comida, pra fazer chá, pra salpicar pela salada. Uma delícia. E as pessoas às vezes não dão valor ao coitado do cheiro verde. Então, assim, é usar realmente, fazer alquimia ali entre os temperos frescos e secos, que sem dúvida vai trazer muita saúde ao nosso prato. Eu fico. Quando você fala dessa maneira, eu sinto quase que um pesar de saber que as pessoas ainda não sabem o suficiente sobre isso, assim, né? Eu quero saber, diante dessa minha reflexão que veio aqui, você que tem muitos seguidores no Instagram, né? Você se tornou de fato uma pessoa conhecida pela sua culinária nutritiva, saborosa e de certa forma até prática, né? Assim, prática mesmo, né? Porque também acham que é coisa de outro mundo e não é. Eu vejo lá as receitas, fico babando. Eu quero saber o que o pessoal busca quando eles buscam você. Quais são qual é o tipo de interação que você tem? Quais são as dúvidas de quem está atrás, de fato, de um conteúdo igual ao seu, igual o aqui da gente da Bepaz, que é a questão da alimentação saudável? Geralmente são mulheres. Eu falo que ninguém precisa ser chefe de cozinha, mas chefe da sua cozinha a gente precisa ser. Então tem que ter um responsável dentro do lar que promova mais saúde através da alimentação, seja cozinhando ou pedindo para alguém cozinhar, mas que faça as compras, que elabore o cardápio, tudo isso dentro de casa de forma muitas vezes até intuitiva. E essas mulheres são pessoas que são sobrecarregadas, que são cansadas, que vivem nesse mundo caótico, moderno, contemporâneo e que precisam se alimentar bem e alimentar a sua família. Eu percebo muito a questão da família, né? Hoje eu tô lançando o nosso e-book de lancheiras, tá a coisa mais linda do mundo. Lancheiras para as crianças, para adolescentes, para adultos também, por que não? E é o que a pessoa precisa. Às vezes ela não tem ideia, às vezes a cabeça tá tão sobrecarregada, Theo, que ela chega no final do dia, ela não tem ideia do que fazer. Tudo bem, às vezes é só juntar ali uns tomatinhos com queijinho, uma azeitona, mas a pessoa não... Na hora do desespero, ela acaba pegando o primeiro industrializado que vem na frente e manda na lancheira. Então, assim, o que a mulher precisa de praticidade. Eu falo mulher porque é o meu maior público, né? Mas as casas, de uma forma geral, praticidade. Não dá mais pra gente acreditar que você vai ficar 2, 3, 4, 5 horas na beira do fogão, porque ninguém vai. Quanto mais a gente complica uma receita, mais a gente distancia as pessoas do fogão. Então, assim, tem que ser coisa rápida, coisa prática. Vai fazer, faz a mais. Vai fazer uma sopa, já pega a mandioca que cozinhou na sopa, já faz um purê, já pega o frango, já faz um sanduíche. Tudo como é uma base. E aí muda o tempero no final, é claro, para não ficar tudo com o mesmo sabor. Mas é principalmente questão da praticidade, gente. Eu sempre falo isso, né? Se você morreria pelos seus filhos, se você morreria pelos seus pais, por que não viver por eles? Por que não ofertar vegetais a eles? Por que não ofertar alimentos nutritivos para ele? Claro, mas você come pizza? Eu como, tá tudo bem. Mas eu posso tomar uma taça de vinho? Pode. Até hoje na televisão me perguntaram, cara, mas essa sopa, uma sopa de mandioca deliciosa que eu faço, pode ir para dieta de emagrecimento? Pode. Mas quanto da sopa? Não é para tomar 3 pratos da sopa, é um só, querida. Óbvio que pode. Então, assim, tudo com equilíbrio e moderação. E uma coisa me chamou a atenção que você falou sobre a questão da mulher, né? Que é a mulher que comanda a sua própria cozinha. A gente teve um entrevistado aqui mês passado, o Guilherme Nafalski, e ele comanda o painel da obesidade do Brasil. Que legal. E uma das coisas que ele trouxe para a nossa entrevista vai muito de encontro com o que você falou. Que a gente teve uma mudança na alimentação nos últimos anos que foi muito clara, né? Uma das questões dessa mudança da alimentação foi exatamente a mulher sair de casa para sair trabalhar. de casa, que não tinha mais quem cuidava. Cara, isso me dá um embrulho, porque assim, você fala, poxa, que bonito, que romântico e ao mesmo tempo, peraí, né, gente, vamos organizar, né? Temos outras pessoas na família ali que poderiam organizar também, ou pelo menos ter a noção
dessa alimentação? Você acha que ainda... E é legal que você falou, a maior público é a mulher, né? Ainda tem essa... Olha, até eu adoraria falar pra você que, né, no mundo cor-de-rosa, você é machista. Cara, eu não sou machista, eu sou realista. real, Essa é a realidade. As mães que se preocupam com a alimentação dos filhos. Muitas vezes, se a mãe tem 2 filhos ali, ela tem o terceiro, que é o filho mais velho, né? O pai, o filho da sogra, né? Então, assim, acaba sendo a sobrecarga feminina. É isso que a gente vivencia hoje. Então, a mulher tem que ser uma excelente profissional, ela tem que ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, muitas vezes uma excelente cozinheira. Ah, claro, mas ela não cozinha em casa. Mas, geralmente, ela que faz as compras ou ela que determina o que vai ser servido naquela casa. Independente de ser um delivery, uma pessoa que cozinhe, ou até uma avó que no momento pode ser uma rede de apoio, né? Algum cuidador, enfim. Alguém vai ser, mas geralmente é a mulher que determina. Agora, claro, é machismo você falar isso? Gente, vamos lá, é a realidade, né? A gente não tem como fugir dos fatos. Não deu certo esse movimento, né? Não deu certo. Vamos retroceder um pouquinho, organizar um pouquinho melhor, porque assim, a gente acumulou tarefas, a gente não ganha igual e ainda no final das contas a gente se lasca mais. Tô mentindo? Não. Então é isso, eu trago verdade. Não. Eu trago verdade. Então, assim, o que a gente vai falar pra essa mulher? É isso que tem pra hoje. Daria pra dividir? Daria pra dividir com os homens? É óbvio que dá. É necessário, o homem também come, também é responsável, o homem também é responsável por esse lar, né? Se o homem está cuidando daquela criança e negligencia a alimentação dessa criança, ele é responsável por ela tanto quanto a mãe, certo? Então, assim, a necessidade de oferecer saúde para essas crianças ou para essa família também é do homem. O problema é que as pessoas não fazem isso no dia a dia, tá? A gente virou um podcast de sociologia, de repente. Não, mas é que eu trouxe o negócio do Guilherme, mas é exatamente isso. Tudo isso influencia demais em todo o contexto, né? Então, às vezes, a gente problematiza um ponto que, na verdade, está todo aqui em volta. Exatamente. Né? Então, e é muito, assim, a gente tem que ser reflexivo, né? A gente vem de um país que é escravocrata, né? Então, as mulheres eram escravizadas dentro da cozinha durante muitos e muitos anos e era um local de opressão para essa mulher, né? Então, assim, eram mulheres que iam pra cozinha, muitas vezes tinham que se deitar com seus senhores, e aí depois, enfim, depois de muitos anos, as mulheres ainda continuaram sendo escravas ou não, mas casadas com pessoas que as escravizavam, né? Tendo que chegar às 6 horas da tarde e o jantar está na mesa. Senão é cara Nunca feia. foram elogiadas. Nunca, né? Ninguém chega em casa, nossa, que arroz delicioso você fez. Ainda reclama, né? Ainda reclama, porque, nossa, a alface não tá tão verde na salada, né? Dá então, até assim, uma... dá um arrepio, mas é essa, né? Então, assim, se você falar a cozinha hoje que tá mais gourmetizada, eu acho que até... Tem os chefes, os né? chefes, reality shows trouxeram em voga aí uma nutrição, uma gastronomia que não existia anteriormente. Era uma coisa bem precária. Então, assim, a mulher ainda enfrenta esse tabu de cozinhar. Né? Que loucura. E o acesso à comida saudável? Você acha que é para todo mundo? Ainda não? Deveria ter mais incentivo para regiões periféricas, né? Muitas regiões periféricas, se você vai no supermercado, né, nos mercados locais, tem muitos alimentos ali ultraprocessados e poucos vegetais. Muitas vezes os caminhões não chegam, não existe feira livre. Então, assim, o que chega já não é, já muitas vezes é o refúgio daquilo que já foi vendido anteriormente, né? Então, você vai num hortifruti de uma população mais favorecida, né? As frutas parecem, né, a maçã da Branca de Neve. Você chega na periferia, não é essa maçã que tá ali. Então, isso a gente deveria ter políticas de incentivo às regiões periféricas e também de equalizar os preços. Os preços, infelizmente, acabam sendo discrepantes, até porque tem a menor procura. Então, assim, eu acho que tem acesso sim, mas principalmente para pessoas com maior poder aquisitivo. Pessoas com baixo poder aquisitivo, a gente sabe que não tem o suficiente, ou quando tem, acaba sendo mais caro do que deveria, ou quando tem também, a pessoa não sabe às vezes utilizar os alimentos em seu favor. Por exemplo, comprar os alimentos da safra, garantindo que a questão da sustentabilidade de todo o meio, toda a cadeia é respeitada e a gente consegue alimentos mais nutritivos, mais saborosos e mais econômicos, certo?
Também aproveitar os momentos da xepa, então aproveitar os horários que são mais baratos. Então, se na sua comunidade, se no seu local, no seu supermercado de confiança, tem um dia mais barato, por exemplo, a quarta-feira, vai na quarta-feira, vai no horário mais. Né? Às vezes as mulheres estão trabalhando, não conseguem a feira livre durante a semana. Vai ao final de semana numa mais próxima, leve toda a família, faça isso como um passeio, uma diversão. Chegue em casa e organize esses alimentos. Compre produtos que estejam na promoção também. É importante a gente falar sobre isso, né? Então, nossa, sei lá, a batata baroa hoje está na promoção. Compra mais e congela. Aí você vai ter batata baroa por até 3 meses no seu freezer para fazer uma sopa, um caldo, um creme, um purê. Enfim, usar esses artifícios também financeiros em nosso favor, né? Porque tá caro, a gente sabe que tá caro. Comer bem tá caro, comer mal tá caro, tá tudo caro. Então, assim, pelo menos se a gente comer bem, a gente evita a medicação aí a longo prazo, né? Tá difícil, a gente chegou no ponto que a comida ultraprocessada, né, que antes, sei lá, há 20, 30 anos, que era comida de quem tinha dinheiro, né, que era coisa de mercado, ficou mais barata e a comida de verdade, que era... Inverteu completamente esse cenário. Você vê até os ovos, né? Os ovos estão passando por vários tipos de alta, não tem nada a ver com os realities que pessoas comiam mais do que se deve, não tem nada a ver. Tem questão até de guerras aí que estamos vivenciando no mundo que interferem no valor do ovo final. Mas ovo, durante muitos anos, muitas décadas, foi visto como comida de pobre. E Sim. hoje em dia, os ricos estão querendo comer o ovo, tirando o ovo do pobre, e o pobre não come o ovo, aí não tem, gente, o que fazer, né? Então, assim, se organizar direitinho, o Brasil dá certo. Pois é, o problema é que precisa. Não organiza, né? E deixa eu te falar, como que a gente encontra prazer na alimentação diante de tanta concorrência? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? É o que você falou, poxa, a pessoa chega cansada na casa dela... Não vai pensar. Não vai pensar no brócolis com a batatinha e com o bifinho. Ela vai no aplicativo... Até por uma questão energética, né? Quando a gente tá muito cansado, muito prostrado ou com uma sensação de frustração, a gente quer ter um mecanismo de compensação. E muitas vezes, quando as nossas emoções não estão bem trabalhadas, Theo, a gente acaba tendo essa compensação através dos alimentos, né? Outro dia eu estava conversando com uma seguidora, ela disse, Clara, e você acha que no final do dia a gente tá chateada, a gente tá triste com uma maçã, eu quero comer uma barra de chocolate. E realmente faz todo sentido. Por que você não pode comer uma barra de chocolate todos os dias, né? A maçã, sim, você pode comer todos os dias. Então, saber escolher... com prazer, né? Tendo ali uma coisinha mais inocente, uma coisinha mais saudável, tendo acesso dentro de casa, mudando as formas de apresentação também, né? Às vezes a pessoa vai comer uma salada, coloca no prato xixelento, uma salada murcha, coitada. Aí não dá vontade de comer, né? Você coloca no prato colorido, com a salada mais decorada, com um molho super especial, que é só misturar, às vezes, um pouquinho de mostarda, mel e azeite, um pouquinho de água, né? O azeite tá caro. Põe um pouquinho de água que dilui. Maravilhoso. Até porque eu vou contar uma coisa pra vocês. O título de curiosidade, se você faz um pratão de salada, até aí você quer colocar um monte de azeite. Cada colher de azeite tem por volta de 100 calorias. Se você colocar 4 colheres de azeite, além de você gastar muito, tá comendo 400 calorias de azeite. Ou seja, a conta nem financeira fecha e nem a energética, a caloria fecha no final da sua refeição. Então dá pra fazer molhos caseiros, um pouquinho de iogurte com as ervas frescas, fica uma delícia. E você consegue mudar um pouquinho a cara do seu alimento. Você tem alguma receitinha de bolso ali na manga de doce, por exemplo? Sabe assim, que você não quer ir pro ultraprocessado, não quer ir pra indulgência, mas quer ter um prazer de verdade numa coisa saudável. Eu tenho fáceis e rápidas. Eu tenho uma coisa muito simples, que é fazer a banana amassada, preferencialmente bem madurinha, com um pouquinho de aveia, ovo, fermento, um pouquinho de cacau, vira um muffin delicioso. Ou ter banana congelada. Isso salva qualquer pessoa. Você pega a banana, retira a casca e congela. Pode até já deixar picadinha, depois você congela. Você processa aquilo com um pouquinho de cacau, gente, vira um sorvete delicioso. Mas tem gosto de banana, claro, é banana, né? Mas você coloca um cacau, fica muito gostoso. Assim, se você colocar também morango congelado, frutas vermelhas congeladas, você coloca, bate com um pouquinho de whey, gente, dá uma sensação boa de frescor,
de prazer e de nutrição que eu acho que vale a pena. Ou propriamente as próprias frutas, né, Theo? São uma delícia. Você coloca várias frutas ali picadinhas, faz uma tábua bonita, ou você faz uma salada de frutas, coloca um pouquinho de mel, se elas não estiverem tão adocicadas assim. Eu acho que a gente tem bons alimentos aí com muito doçura. E você acha que é possível educar o paladar? Com certeza. Eu vou contar uma. Eu tô fazendo introdução alimentar de um querido casal amigo meu, e aí ela me perguntou a questão: posso oferecer mingau para as crianças? Tem 2 aninhos. E eu falei: pode dar, mas eu não tô comendo nem açúcar nem mel. Eu falei: meu amor, deixa eu te falar. Ela não sabe o que é isso. Pode dar, o melhor paladar é o da criança, porque ela não foi habituada ainda. Depois que a gente constrói o hábito, é muito mais difícil tirar. Agora, para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, um mingauzinho de leite com aveia e canela, a criança, uma bananinha batidinha, vai pirar. Coisa que talvez para um adulto que já tem um paladar um pouco mais açucarado, vai faltar um açúcar, vai faltar um mel. Então, assim, eu falo que bom gosto, né? Não existe retrocesso no bom gosto. Depois que você acaba se acostumando, é igual café. É claro, mas tem que tomar café sem açúcar. Depois que você acostuma, você não quer voltar a tomar com açúcar, muito menos com adoçante. É questão de costume, questão de hábito. Eu concordo. Até quando a gente se encontrou aqui na recepção hoje, fomos tomar um cafezinho. Eu falei, açúcar é adoçante, ela pura. Eu falei, igual eu. O que eu tinha falado? Psicopatas. Psicopatas. Tracinhos de psicopata. Mas é muito real isso, assim, do Lógico. paladar, do como muda. E eu posso até falar um pouco da minha experiência pessoal, assim, que eu tive questões de transtornos alimentares seríssimos durante minha vida inteira. E agora que eu consegui estabilizar do jeito que eu gosto de ser e gosto de comer, não sei o quê, eu tenho uma alimentação, eu amo nutrição. Por isso estou aqui, né, gente? Mas, e hoje em dia eu não consigo mais ter prazer em algumas comidas como eu tinha antes, né? Aquilo pra mim já não faz mais sentido. O gosto, doce, por exemplo, doce pra mim eu quase não consigo comer porque eu como muita fruta. E aí, às vezes, eu vejo o pessoal comendo fruta, mas isso não tem gosto, tá azedo. Eu falo, poxa, como a gente Muda a percepção, muda a né? percepção dos E alimentos. assim, é questão de se desacostumar, sabe? Então assim, eu tô acostumado a comer todos os dias. Tira um pouco da sua alimentação. Na hora que você for incluir, você vai ver que você já não tem tanta vontade. Às vezes te dá até um pouco de repulsa. Eu não tenho por hábito comer fritura, nem em casa de jeito nenhum, por conta da sujeira, principalmente. Minha mãe era assim. Não, a gente tem condição. Mas na rua, às vezes, nossa, um bom filé parmegiana. Gente, às vezes me cai de tal forma, porque às vezes a gordura já tá ali há mais tempo, já foi frito mais vezes. E assim, não cai super bem. Mas isso é porque eu não tenho o hábito de consumir. A pessoa que come todos os dias pastelzinho, coxinha, bolinha, batatinha, Não vai sentir nada. eu acho o máximo, né? Não, e não vai sentir nada se for comer alguma coisa saudável de Exatamente. fato, né? Não vai ter o paladar. E deixa eu te falar, Clary, você, como eu disse aqui, você tem muitos seguidores, você faz muita participação em TV. E agora que eu tô te conhecendo pessoalmente, eu vejo o porquê, porque é uma delícia ouvir você falar. Sua linda. Eu queria saber qual que é a tua o teu maior desafio em levar, né, informação sobre comida saudável, né, num mundo cheio de modismos alimentares. Eu não vou nem falar sobre dieta, eu vou falar sobre Sim. costumes alimentares. O básico bem feito, Theo. Então, assim, o básico bem feito, as pessoas têm muito problema em entender. Eu sempre falo que a boa nutrição é aquela que alcança a todos. E aí as pessoas falam, cara, isso é a favor da indústria. Gente, sem a indústria a gente não come. A não ser que você more, né? Na cidade de São Paulo é óbvio que não. Mas a não ser que você mora aí numa agronomia, numa agricultura de subsistência, numa agropecuária de subsistência, você precisa da indústria para comer. Então, a indústria está sim preocupada com a questão da saudabilidade dos alimentos. Eles viram que não deu certo, eles estão tentando recuar, eles estão tirando açúcar. É por conta de legislação, não importa, estão tentando mexer. E a gente precisa disso para se alimentar. Então, assim, é fazer o básico bem feito e usar a indústria em nosso favor. Vou consumir um leite? Obviamente você vai comprar um industrializado. E nem por isso tá ruim, é muito bom, faz bem, proteína de altíssimo valor biológico, tem o cálcio, tem uma série de nutrientes que ali são necessários. Vou comer alguns biscoitos que são integrais. Poxa, eu vou ficar muito tempo fora de casa, eu preciso alimentar aquelas crianças. Eu preciso de quê? De queijos que mantêm a temperatura durante 4, 5, 6 horas fora de casa,
iogurtes que também ficam. Eu posso usar a indústria a meu favor. Agora é saber dosar, né? Aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, não cometer os excessos. Sempre falo, a questão da restrição não faz bem e nem o exagero faz bem. Então, assim, as pessoas ainda, né, querem purpurinar muito. Eu sempre falo, nutrição boa é aquela que alcança a todos. Caldo de galinha, daqueles cubinhos, faz mal, depende para quem. Se às vezes um caldinho de galinha é o que tem para alimentar uma família, como sopa, aquilo faz muito bem. Você entende? Então a alimentação ela é muito mais profunda. Ela é muito contextual, Então você fala né? assim, amido de milho para espessar a mamadeira. Não, eu sou super contra, não pode de jeito nenhum. Quando eu tenho 1 litro de leite e 10 filhos, eu preciso acrescentar o amido de milho mais a água para encher essas crianças. É triste, mas é a realidade. E muitas vezes a nutrição tenta fugir, né, dessas situações. Então, esquecem das pessoas menos favorecidas, esquecem das pessoas que passam por insegurança alimentar, por vulnerabilidade alimentar. É muito grave isso. Claro, acontece no país, acontece e muito. Então, é muito ruim a gente falar mal de determinados alimentos quando muitas vezes é o que a pessoa tem. Então, né, obviamente, sensacionalismo, Instagram, repudiam, sei lá, salsicha, linguiça, ultraprocessado. Cara, é o que a pessoa tem. E muitas vezes é aquilo dividido por uma família inteira. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque comida é muito mais do que se alimentar, né? Eu falo que, obviamente, a gente está se nutrindo, mas a gente está nutrindo o corpo, a alma, o espírito. A gente precisa estar com pessoas rodeadas à mesa. A gente não sabe o que aquela família está passando. Então, obviamente, a gente é extremamente privilegiado, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que não têm esses privilégios. Eu acho maravilhoso você trazer isso, porque eu, como consumidora de conteúdo de saúde, entusiasta do tema, me incomoda demais a falta da menção dessas pessoas Pois é. nos assuntos. Aí você fala assim, ah, claro, é porque elas não estão, né, nas redes sociais. Elas estão sim, elas estão vendo, elas estão conectadas e muitas vezes sei lá, a salsicha é a única coisa que ela tem para dar para os filhos dela. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito quando a gente fala de comida. Por isso que eu sempre falo da boa nutrição, aquela que alcança a todos. Às vezes, é o que a pessoa tem naquele momento. Às vezes é desinformação, aí eu até concordo. Às vezes é entender que, por exemplo, as sobras dos vegetais, as cascas, os talos, podem ser feitos deliciosas sopas, caldos, podem fazer enriquecimento alimentar. Um punhadinho de carne eu consigo transformar quando eu cozinho aquilo com muitos vegetais que muitas vezes seriam descartados. Por exemplo, a folhagem da cenoura. É uma delícia aquilo. E aquilo é jogado fora muitas vezes. Então, na hora que a gente traz aquilo para dentro da refeição, eu consigo aumentar o volume, aumentar o valor nutricional, aumentar, sem dúvida nenhuma, o sabor e a saciedade dessas pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito respeito. Até, às vezes, as pessoas falam, ah, claro, você é muito permissiva. Cara, eu não sei o que a pessoa tá passando em casa, entendeu? Se aquilo que é o melhor que ela tem e tá dando certo ali naquele momento, faça. Não, e é incrível, e também porque você tem especialização em transtorno alimentar, então você consegue ver o contexto também comportamental, além do social que você acabou de trazer. Exatamente. As pessoas, né? a fulana tem compulsão alimentar. Não, mas ela só tem um exagero. Às vezes ela come um pouquinho mais, às vezes ela tá com as emoções não estão nomeadas, ela não sabe se ela tá com frustração, se ela tá com fome, se ela tá com... Enfim, né? É bem isso. complexo, né? Deixa eu te perguntar agora uma coisa simples, mas eu acho que vale muito, assim, sabe? Você tem algum ingrediente coringa ali na sua cozinha, na sua geladeira, que funcione para mais de uma refeição? Você falou da banana pro doce. Ovos, claro. Melhor. Impossível, né? Olha, eu vou falar porque do ovo, né? Gente, eu não sou dona de granja. Não tenho nenhum com isso. Mas eu falo muito de ovos nas minhas receitas. Primeiro que o ovo é uma proteína de altíssimo valor biológico. Segundo, para pensar, o ovo ali vai ser transformado num ser vivo. Então, se for um ser vivo, vai fazer bem para o nosso corpo. Segundo, que ele é riquíssimo em colina,
que previne diversas doenças, inclusive neurodegenerativas. Caramba! Então, 2 ovinhos por dia, no café da manhã, ou no almoço, no jantar, um omelete, ou uma panquequinha, alguma coisa, acho que tem que ter na casa de todo bom brasileiro, teria que ter ovos. Claro, e as proteínas, né? Fora os ovos, né? A carne. O problema é que, infelizmente, também, volto a dizer, Theo, como a gente fala para todo o Brasil, a gente tem que sempre averiguar, né? O que a gente tá falando, assim, pessoas comem ou muito pouco. Então, assim, se equilibrasse todo mundo, daria para todos comerem bem, né? Então, assim, os excessos de carne que não são legais a longo prazo para o nosso corpo. Clary, ó, essa pergunta é para você que está assistindo guardar no coração. Se você pudesse dar um conselho para quem quer mudar a sua relação com a comida e com a alimentação agora, ainda em 2025, o que você diria? Ai, em 2025 a gente tem meio ano pela frente, né? Olha, sinceramente, é mudar um pouco a nossa relação e entender que a gente tem que ter prazer, mas a gente tem que ter saúde, né? Então, entender que no prato a gente encontra aí a maior parte dos alimentos, aliás, dos nutrientes que vão nos trazer saúde a longo prazo. Então, eu sempre penso, como você quer envelhecer? Como você quer cuidar dos seus filhos, dos seus netos? Como você quer vivenciar as próximas gerações? Sem dúvida nenhuma, é fazer o básico bem feito. É comer frutas, verduras, legumes, dieta baixa em açúcares e gorduras, proteína com moderação, muito líquido, se possível, atividade física. Voltando ao líquido. Quando eu falo líquido é água, não são bebidas açucaradas, chás, cafés, nada disso. Água é água. E, se possível, a prática de atividade física se faz necessário sempre, né? Então, movimente seu corpo e, obviamente, coma melhor, que todo mundo vai ser mais saudável e mais feliz. E a vida fica tão boa, né? Fica leve, né? Eu sempre falo isso. Quando você deixa tudo organizadinho, tudo planejado, gente, a comida te abraça. Você chega em casa depois de um dia exaustivo. Você sabe que as suas frutinhas estão ali picadinhas, sua saladinha já está mais montadinha. Às vezes é 1, 2 horinhas que você passa no domingo que vai te garantir saúde para 1 semana, para 2 semanas, 15 dias, 1 mês, 3 meses congelando esses alimentos. Ou seja, pode ser um pouquinho mais custoso no início, mas depois aquilo se torna uma prática super sustentável a longo prazo. E uma paixão, porque é gostoso, te faz bem. Então você vai comer, você come com amorzinho, né? Pega receitas, pega receita, referências. isso. Sabe que uma dica que eu também dou? Quando você for a restaurantes, olha todo o cardápio, tira foto. Às vezes você vê umas combinações diferentes ali, umas saladas diferentes. De repente você nem peça no dia, mas que você possa reproduzir em casa. São fontes de inspiração, né? Assim como os reality shows, todas as redes sociais, né? Vai salvando ali, entra no Clariana Colaco, vai salvando as receitinhas que vocês querem fazer e vão fazendo isso com muito carinho e entendendo que é um prazer servir, né? Quem cozinha, tem essa questão de estar em serviço do outro. Gente, é um prazer ter a quem amar, é um privilégio servir. Pense que está servindo a sua família, que são as pessoas que você mais ama, e a si mesmo também, porque é saúde para você, né? Então, assim, tire essa necessidade de obrigação também, né? Compartilhe mais com a família, compartilhe com o marido, com os filhos, com a pessoa que trabalha no seu lar, compartilhe que você quer mudar, comece a incluir de forma sustentável todos os alimentos, porque também tem muito isso, viu? Então, as pessoas vão no hortifruti, querem comprar tudo, jogam tudo na geladeira, tudo estraga. Quase que 40% dos alimentos que a gente compra em casa são desperdiçados, sabia disso? Quando a gente fala de frutas, verduras e legumes. Isso porque não existe organização. Então, se você se organizar, comprar tudo certinho só para usar naquela semana, ou usar o freezer em seu favor, colocar todos os alimentos para o jogo, antes de ir ao mercado, fazer lista daquilo que você vai comprar, lista daquilo que você não precisa comprar, que é super importante, as pessoas esquecem. Você vai ver que você vai se alimentar muito melhor. Arrasou. E pra gente fechar esse episódio tão gostoso, com leveza, me fala, qual que é o seu prato favorito de nutrição e de afeto? Nossa, são tantos. É difícil, né? Olha, eu nem sei, comidas afetivas, assim, comidas de verdade, comidas bem feitas, né? É técnica? Não é técnica, é amor, bastante tempero, bastante vegetal. Eu sempre tento incluir muitos vegetais. Eu falo tantos vegetais, Theo, porque o brasileiro, infelizmente, só consome 150 gramas de vegetais ao dia.
Você fala, nossa, 150 parece muito. A Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia. Ou seja, a gente precisa triplicar o número de vegetais que a gente consome para a gente prevenir, tratar e até curar diversas doenças, inclusive Alzheimer, cânceres e tantas outras doenças que a gente não quer ter, obviamente. Então, assim, bastante vegetal no prato. É bom e faz bem. Ai, delícia. Super obrigada. Eu te agradeço, um prazer amei, estar você aqui. tem uma energia deliciosa. Que Amei, bom, amei, fico amei. feliz. Pra quem quer te achar nas redes sociais, Eu tô em todas as redes sociais, como Clariana Colaco, é o Colaço sem o cedilha. E eu peço pra vocês verem um episódio inteiro, né? Porque se você pegar algumas frases, até vai assustar um pouco. Mas infelizmente, a realidade que a gente vive, a gente não pode fugir dela, né? Então, a boa nutrição é aquela que alcança a todos. perfeito. Obrigada. E eu que te agradeço. Obrigada a você aí de casa pela audiência. Deixa seu like, seu comentário, segue a gente aqui no canal, porque em breve tem mais.